Bom, primeiro vamos iniciar então a discussão de regulação. Já tivemos a discussão de defesa da concorrência e surgiram vários temas importantes. Acho que está sendo muito positivo, né, esse debate entre as pessoas, mesclando inclusive pessoas já militantes da área, que já trabalham, outras não. Isso acho que está contribuindo bastante. Vamos tentar repetir esse padrão nessa mesa aqui agora. Nós temos aqui então Marcelo Guaranis, que é diretor da ANAC, como eu já tinha dito de manhã. José Maria, professor aqui do Instituto. Luiz Carlos é professor do IEI, já participou com a gente aqui na mesa da Painel da Manhã. O Boni, professor aqui do Instituto. E o Paulo Matos, advogado, formação acadêmica na área de regulação. Bom, eu, sem mais demora, queria passar para a discussão e vou seguir aqui a ordem que aparece no programa. Queria fazer algumas perguntas de provocação, né, para os nossos palestrantes. Sei que alguns trouxeram algum material já preparado para resumir as suas ideias, né? Mas, de qualquer maneira, três questões eu gostaria de deixar de início. A primeira relativa a essa relação regulação-investimento, né? Atrapalha, ajuda ou não tem nada a ver, né? Ou seja, regule do jeito que quiser, que o investimento será feito ou não, decidido ou não, em função de outras variáveis que não estão relacionadas com as variáveis regulatórias, e alguém diria que a regulação cuida só de curto prazo e o longo prazo dos setores regulados, que é dado pelo ritmo de investimento, não diz respeito ou não responde à regulação, né? Será que sim? Será que não? Acho que vai ser uma provocação. Relação regulação-investimento. Segunda provocação, questão também, é a relação entre efeitos de curto prazo e efeitos de longo prazo. E aí, aproveitando que nós temos aqui o diretor da ANAC, me parece um caso em que cabe uma avaliação desse tipo. Se nós olharmos o histórico do setor aéreo de transporte de passageiros, são vários mercados, né, várias rotas, mas parece que há uma rota essencial, que é a ligação São Paulo-Rio, né, Rio-São Paulo, a ponte aérea, e quem consegue ter uma presença importante nessa rota ganha condições de ser uma empresa de grande porte, mas quem não entra nessa rota não consegue se estabelecer como uma empresa que tenha peso no mercado. E o que nós temos visto é que, ao longo do tempo, você tem entrada de empresas no setor aéreo, se valendo como estratégia de entrada da prática de preços bastante depreciados, né, no primeiro momento. Então, se você olhar o histórico de entradas, são sempre entradas com preços muito competitivos, ou seja, preços abaixo do praticado no mercado, e que, posterior a esse processo de entrada, segue-se um processo de consolidação, né, onde os menos eficientes acabam fechando, e você vai tendo uma renovação dos players naquele mercado, sem alteração significativa do número de empresas que operam em condições de equilíbrio e uma certa participação de mercado, mais ou menos, que na média também não se altera tanto. Então, olhando não o curto prazo, mas o longo prazo, parece que um ajuste desse setor parece que tem um número de empresas que, dadas as condições de escala, se estabelecem, e
o processo de entrada, ou melhor, os preços acabam oscilando entre preços de entrada e preços de mercado consolidado, onde o preço, na verdade, acaba sendo a estratégia de entrada para fazer parte desse grupo, né, das empresas que vão se estabelecer. E a terceira provocação é a relação entre setores regulados, diferentes setores regulados. Em geral, a regulação acontece nos setores de monopólio natural, que são setores produtores, em grande medida, de insumos, de bens e insumos, ou ofertando de serviços, que são de uso difundido. Portanto, tem um impacto na malha de relações intersetoriais muito expressivo. São setores que são combustível, infraestrutura, telecomunicações, ou seja, são aqueles setores que estão na base da matriz e são demandados por todos os setores da economia, né? Tem um forte encadeamento para frente. Ou são setores que estão na frente, são demandados por quase todos os setores da economia. E dessa maneira, são setores que interferem, cujo equilíbrio, se alguém quiser dizer, altera o equilíbrio de todos os mercados, tá certo? Quando você altera o preço da energia, você não está alterando apenas o mercado de energia. Quando você altera o preço do petróleo, você não está fazendo isso. Quando você o preço das comunicações e tudo mais. Então, a provocação é como tratar com modelos de equilíbrio parcial, onde se procura simular uma situação de concorrência no mercado regulado, tentando definir qual é a tarifa de equilíbrio, considerando custos e demanda do setor, sem considerar se a integração desse setor aos demais setores da economia, por seus elos de transmissão, ou, se alguém quiser, com abordagens de equilíbrio geral, ou abordagens de impactos da matriz, ou o que seja. Então, a provocação é essa. Cabe tratar setores regulados, que são setores com grande difusão, cuja demanda é demandada por todos os setores da economia, com modelos de equilíbrio parcial, né? Essa é a terceira provocação. Então, começando... Primeira coisa, é uma provocação que a gente ia fazer de manhã e não deu tempo. A mão forte do Estado, apoiando empresas nacionais, vocalizando argumentos de concorrência ruinosa, coisas que acontecem de vez em quando, principalmente em momentos de crise, né? Interferindo diretamente em empresas, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, país muito distante, né? Deve ser terrível um país que precisa morar num país que precisa intervir numa empresa como fizeram lá nos Estados Unidos, enfim, com agora a nacionalização da GM. Este modelo de interferência do Estado tem algum impacto no desenho de uma economia que é principalmente privada e regulada? Quer dizer, essa mudança que nós estamos vendo nos últimos tempos, né, de um reforço aí da mão pesada, interventora direta do Estado, né, que parecia ter ficado um pouco para trás na nossa história, que a gente vê retornar de alguma maneira. Que impacto isso tem, se é que tem algum, sobre o esforço que nós, né, viemos fazendo no sentido de construir marcos regulatórios, né, confiáveis, sólidos, para o longo prazo, né? Essa relação. Queria que vocês falassem sobre isso, se julgarem pertinente. Um outro ponto, tem nos sido demandado, e esse é um dos pontos de pesquisa que a gente vai trabalhar aqui, diretamente na Unicamp, tem nos sido demandado ajudar a definir metodologias para análise de impacto regulatório, né? Então, se vocês puderem falar um pouco disso, né, quer dizer, na verdade, muito rapidamente, é trazer um pouco da análise custo-benefício para o decision-making da regulação. Antes de sair fazendo um monte de regulações, regras regulatórias à galega, primeiro pensar, né, quais são os efeitos esperados e que custo isso vai ter para a sociedade e para o Estado. O que vocês pensam a respeito disso? E uma coisa que se desdobra daí é a questão de já é o momento da gente dar um passo adiante e começar a pensar na avaliação da qualidade regulatória, dos efeitos da regulação, de uma análise crítica dos resultados disso e do que pode ser feito para aperfeiçoar, né?
Primeiro, regulação e investimento. O Edgar colocou o ponto, atrapalha, ajuda, não tem nada a ver. A gente está, no setor aéreo, eu vim para cá com a cabeça muito de infraestrutura, assim, para falar sobre aeroportos, mas eu acho que você colocou vários pontos, questão do transporte, e como isso para a gente é importante, como a gente observou a relação entre regulação e investimento nesse setor. Estava conversando no almoço com o Fiuza, conversando um pouco sobre o setor aéreo. O Fiuza acabou de escrever bastante sobre regulação do setor aéreo, sobre aeroportos, até contratado pela gente, né, para a gente poder começar a trabalhar com concessão de aeroportos agora. Bom, o setor aéreo é um setor muito particular, assim, em relação a outros setores de como foi tratado no Brasil. O que a gente tem? A gente tem um dos poucos setores que não tiveram uma grande liberalização no governo passado. Começou um processo, era um setor extremamente regulado, tarifa regulada, oferta regulada, empresa, órgão regulador, o extinto Departamento de Aviação Civil, do Comando da Aeronáutica, determinando para onde a empresa voava, quem concorria com quem, regras que muitas vezes atendiam determinados anseios de curto prazo, mas que no longo prazo deixaram o nosso mercado com pouca maturidade, um mercado que é muito incipiente ainda para o tamanho do nosso país. A gente estava agora estudando regulação nos outros países, fez uma visita à Austrália. A Austrália, com 20 milhões de habitantes, tem 50 milhões de passageiros transportados no ano. A gente, com 180 milhões de habitantes, tem 100 milhões de passageiros transportados no ano, para mostrar a dimensão do nosso mercado e quanto o nosso mercado é muito incipiente ainda. Por que tão incipiente? Por que tão travado de investimento? Do meu ponto de vista, da minha avaliação, a gente começou a Fazenda lá no Ministério da Fazenda. O Dr. José Tavares até hoje me cobra um documento de trabalho sobre o setor aéreo, que a gente nunca entregou, mas ele existe e ele está sendo usado como agenda para o setor, é importante dizer isso. A gente já começou a estudar isso, e o setor era excessivamente regulado e mal regulado e fora dos objetivos que deveriam ter uma regulação. A primeira pergunta que a gente sempre fazia é: o que precisa de regulação nesse setor, né? Onde estão as falhas de mercado no transporte aéreo? Você tem toda uma discussão internacional do que precisa ser regulado, vários, quase todos os países desenvolvidos e vários em desenvolvimento já desregulamentaram completamente esse setor e passaram a focar esforços onde eu preciso focar. Não na criação de uma empresa ou determinar que uma empresa voe para uma região mais carente ou não, e sim para a regulação de infraestrutura, para eu incentivar o investimento em infraestrutura, para eu permitir que as empresas tenham acesso à infraestrutura. Então, isso separando as duas coisas. Regulação de transporte. Regulação atrapalha, ajuda ou não tem nada a ver? A avaliação que a gente tem, estudando o setor, é que a regulação atrapalhava, de fato. Eu tinha uma mudança de regras muito grande, eu tinha uma incerteza regulatória enorme para o setor, que só a partir do momento que a gente começou a consolidar isso, até institucionalmente mais forte, a partir de 2000 você teve uma liberdade tarifária. A partir de 2005, mesmo com a liberdade tarifária em 2000, você ainda tinha o DAC, em alguns momentos, determinando que aquela liberdade não podia acontecer. Também, conversando na hora do almoço, sobre em 2003, se não me engano, a Gol fez uma promoção de R$50, com o Prado até. O Prado estava relatando o caso. A Gol fez uma promoção de R$50 e ela... O DAC, 10 horas depois, era a capa do UOL. A IAC proíbe promoção da Gol 10 horas depois da promoção. Concorrência ruinosa, e não tinha um regulamento que dissesse que ele podia fazer aquilo, e vigorava a liberdade tarifária no setor. O regulamento que permitia que ele fizesse aquilo, ele editou 2 dias depois. Assim, o fato aconteceu dia 14, dia 16 era a portaria que permitia que ele fizesse aquilo. Então, talvez isso dê uma certa instabilidade regulatória, né? Ele dizia que ele teria que analisar os descontos com 5 dias de antecedência. E aí, por isso, ele aplicou essa regra. Essa regra mostrava como a Gol, uma empresa que, de fato, estava tentando entrar no mercado, entrando com um preço mais baixo, ou seja, usando o preço como atratividade, como a gente está vendo com a Azul aqui, né? A Azul está praticando preços em Campinas baixíssimos, está criando um mercado novo, crescendo absurdamente, mas com preços insustentáveis. Da palavra da própria Azul, que já disse, isso é uma estratégia minha de marketing. Eu tenho milhões para gastar e vou gastar assim, para poder entrar no mercado. A Gol estava no meio disso. Imagina se eu agora entro e digo: Azul, desculpa, você tem que praticar um load factor razoável para poder cobrir seus custos, porque você está fazendo prática predatória. E, na época, havia uma acusação de que a entrante estava fazendo preço predatório com o incumbente, né? Isso era bem divertido de analisar. Explicar para o DAC que, olha, até teoricamente é um pouco difícil a gente explicar, mas teve toda uma discussão na época. Eu trabalhava na CA e trabalhei, no caso, junto do CAD,
Então, a gente via como isso atrapalhava. Então, era um exemplo de como a regulação de transporte mal feita, não calibrada com seus objetivos, e mal discutida e muito incerta, como ela gerava incertezas para esse mercado e para o investimento. A partir da criação da ANAC, a lei da ANAC, na verdade, ela trata muito pouco de regulação, mas ela em dois pontos ela coloca liberdade de oferta e liberdade de tarifa, colocadas por lei agora. Ou seja, eu não posso fazer uma portaria e inventar que aquilo não pode acontecer. É lei, a liberdade de oferta vai vigorar, a liberdade de tarifa vai vigorar. Com isso, a ANAC consegue fazer algumas brigas que eram muito difíceis antes. Primeira briga, várias eu pude acompanhar por jornal, liberdade tarifária dos voos internacionais, por exemplo. Tinha uma regulação de preço mínimo no voo internacional, que nunca teve uma justificativa. Eu fiquei um ano na CEAI brigando com o DAC para tentar entender por que eles regulavam daquela forma. Eles regulavam porque a Associação das Empresas Internacionais dava aquilo como preço de referência. Ou seja, era o próprio cartel internacional que determinava aquele preço e usava aquele preço como um preço mínimo. Para poder fazer essa mudança de regulação, foi mais de 2 anos de alteração, de briga com o mercado, apenas para revogar algumas resoluções, mas embasado em lei. As empresas hoje sabem que é liberdade tarifária e a gente não vai mexer mais nisso. Nem pode mexer. Mesma coisa a liberdade de oferta, dizendo que qualquer empresa pode voar para qualquer aeroporto, desde que tenha capacidade operacional e que aquele aeroporto preste serviço de forma adequada. A briga relativa a isso é a briga de Santos Dumont agora. A gente tinha uma portaria do DAC, também sem justificativa e sem fundamentação, fazendo com que o voo, o mesmo avião que cabe naquela pista, que é uma pista mais curtinha, com o mesmo número de movimentos, ou seja, pouso e decolagem, que cabe naquele aeroporto, que é um aeroporto que não dá muito movimento, ele só podia sair do Rio e pousar em São Paulo. Não tinha justificativa técnica nenhuma, a não ser incentivar o uso do galeão. Com base nessa lei, a gente também alterou essa regra, e isso permitiu com que houvesse mais empresas entrando num aeroporto central. Edgar está certo, ainda não é exatamente na rota Santos Dumont-Congonhas, que é o filé, mas eu permito que, de um aeroporto central importante no país, tenham novas empresas voando e que essas empresas atendam um novo destino. Imagina que, se Congonhas é saturado de infraestrutura hoje, e se eu tinha uma regra que dizia que de Santos Dumont você só podia voar para Congonhas, é óbvio que só voava para Santos Dumont quem tinha slot em Congonhas. Então, mesmo sem restrição de operacional em Santos Dumont, eu artificialmente criava essa restrição. Com isso, a gente permitiu que mais concorrência fosse aberta nisso. Ainda falta o grande cerne, como brigar para ter mais concorrência em Congonhas, né? Ou seja, acabamos com a regulação sobre transporte. Para onde você voa, não interessa. Voa para onde você quiser. Que tarifa você vai praticar, não interessa. Pratica a tarifa que você quiser. A visão que a gente tem é que isso está incentivando investimentos no setor. As empresas já sabem que elas podem continuar investindo e vão crescendo. A Gol, na expansão dela, ela enfrentou essa dificuldade no DAC também em 2003, quando que, para salvar a Varig, algumas medidas foram feitas para limitar a concorrência. Você não permitia que uma empresa concorresse com a outra. Se você fosse pedir um voo, a outra empresa tinha que estar indo bem para não poder prejudicar aquela empresa. Isso freou o crescimento da Gol, limitou os investimentos. Ela tinha vários aviões contratados, teve que segurar aqueles aviões. Por outro lado, permitiu com que ela tivesse um preço mais alto que o custo dela permitia que ela praticasse, e fez com que ela se capitalizasse muito para uma expansão quando essas regras acabaram. Então, mais uma vez, a regulação nesse setor, como era mal feita, mal calibrada para os objetivos, não permitia a expansão. Acho que a gente percebe que hoje a gente tem expansão. Expansão tanto das empresas incumbentes que estão crescendo, como possibilidade de entrada de novas empresas. A Azul é um exemplo disso, o crescimento da Webjet, crescimento da Oceanair e de nichos de mercado que não existiam antes. Como o órgão regulador era extremamente direcionador, intervencionista, uma empresa regional só podia voar no regional, uma empresa doméstica só podia voar doméstica. Algumas barreiras ainda têm que ser retiradas nisso, barreiras referentes à regulação de transporte. Caso clássico é a limitação de capital estrangeiro que tem nesse setor, que é uma limitação de 20% no capital votante. É uma limitação que, pelos setores que eu conheço, nenhum setor tem o mesmo tipo de limitação. Não sei se mídia, televisão, você tem uma limitação de capital estrangeiro, mas nos outros setores de infraestrutura não existe. Isso, 30. Faz uma diferença enorme na capitalização das empresas, na alteração do comportamento delas, na profissionalização. As nossas empresas ainda têm um comportamento muito tupiniquinho assim, e pouco profissionalizado, como a gente vê diferente de empresas estrangeiras atuando ou com capital estrangeiro. Então, isso seria uma grande inovação
e não faz mais sentido do ponto de vista econômico. A restrição de capital estrangeiro é uma coisa que poderia acabar rapidamente, está sendo até tratada sobre isso no Congresso. O outro ponto é a regulação de infraestrutura, que é um cenário completamente diferente. Enquanto eu tinha uma excessiva regulação de transporte no setor aéreo, eu tinha nenhuma regulação econômica de infraestrutura no setor de aeroportos. A gente tem uma tarifa que não tem uma regra de reajuste tarifário ou revisão tarifária, eu não tenho contabilidade regulatória separada, eu não sei quanto o aeroporto precisa de fato para se manter. Não é culpa da Infraero, foi criada assim, mas a gente precisa forçar para que esses mecanismos existam, até para eu poder começar a trabalhar o que é um aeroporto viável, o que não é um aeroporto viável. O trabalho da agência agora está sendo criar, desenvolver essa regulação. Imagina a dificuldade. Na agência, se eu não tinha regulação, não tinha também gente que trabalhava com isso. Então, há um ano, a gente está preparando pessoas para trabalhar com regulação de aeroportos, para estudar regulação econômica, contratando estudos para fazer isso, para que, no momento em que haja decisão política de se fazer uma concessão de aeroporto, a gente possa estar preparado para fazer. E aí entram essas perguntas. O que eu preciso fazer para incentivar investimento? Eu vou fazer um price cap em aeroportos, eu vou fazer uma regulação por custo. Se eu fizer um price cap, como eu incentivo aquele aeroporto a investir de qualquer forma? Eu estava pensando nisso ali sentado. A gente sabe que mecanismos de multa, por exemplo, não tem resolvido muito fazer investimento obrigatório. A NTT está aí para me responder se ajuda ou não ajuda. Regulação por custo, por outro lado, sempre me gera muita necessidade de revisão tarifária, um incentivo grande para você continuar aumentando seus custos ineficientes. Então, uma ideia que a gente tem pensado um pouco é vincular, fazer uma regulação que seja cada vez mais. Menos eu vou dizer o que o aeroporto precisa investir, no que ele precisa investir, mais dizer o tipo de produto que eu quero dele, uma discussão entre o que é input-based e output-based. Eu quero saber o produto dele. As rodovias, salvo engano, o terceiro lote já tem sido trabalhadas mais com esse conceito. Eu quero índices de qualidade da rodovia, não me interessa o quanto você vai gastar, se vira para prestar isso, e eu vou te monitorar com base nisso. Como fazer meu enforcement é sempre a grande dificuldade, de como fazer o enforcement de que isso aconteça. Esse conceito começou a nascer nas PPPs, o que facilita, porque na PPP, se eu não tenho índice de qualidade adequado, simplesmente não vou te pagar. Na Telecom, acho que você teve um outro incentivo para as empresas fazerem seus investimentos, para elas poderem participar de outros mercados. Grande dificuldade da gente é como fazer esse gatilho para a infraestrutura. É nisso que a gente tem trabalhado agora. A meta da gente é fechar regras mínimas para concessões de aeroportos até julho. Final de julho, graças a Deus, julho tem 31 dias. Se tivesse 30, ia ficar um pouco mais apertado. Relação entre efeitos de curto prazo e longo prazo. Mais uns 5 minutinhos. Tá bom para vocês? Entrada em São Paulo, acho que eu coloquei bastante sobre isso, entrada em São Paulo e Rio, de fato, até o Alessandro Oliveira, professor no ITA, conhecido de vários aqui, ele tem um estudo que mostra como a entrada no aeroporto central dá muito mais ganho de mercado, ganho de poder de mercado para uma empresa. A gente sabe disso, a ANAC tem trabalhado numa regulação para poder permitir a entrada em aeroportos lotados. Aeroportos lotados hoje no Brasil mesmo é Congonhas. Como permitir a entrada em Congonhas? Eu tenho uma resolução vigente hoje que me permite um rodízio. Se eu tiver má utilização de slots, pontualidade e regularidade, eu tiro daquelas empresas e vou dar para as outras empresas 80% daqueles slots para as empresas que já estão no mercado, 20% das empresas que não estão no mercado. A regra é ótima para as empresas que já estão no mercado. Para as empresas que não estão no mercado, ela é muito ruim. Essa ainda é a resolução. É a 2, a velha. Nós colocamos uma em consulta pública, que foi até moderninha demais, assim, ao meu ver, que a gente tira de qualquer forma de todo mundo na primeira rodada, se eu tiver muito calibrada por número de participantes do mercado, de entrantes, então se eu tenho muito entrante, eu tiro um pouco mais do incumbente, e de 2 em 2 anos eu vou tirar slots de alguém, o modelo Robin Hood, eu tiro de alguém que está indo mal de regularidade e pontualidade para passar para alguém que quer entrar naquele mercado. Recebemos muitas manifestações sobre isso. É um modelo que não foi utilizado no mundo, o que sempre me assusta, Se ninguém utilizou, qual é o problema? E a gente está revendo isso agora. Então, estou vendo aqui a coluna da Lucilena. A gente está... uma das possibilidades para o próximo modelo
fazer leilão mesmo, tirar por regularidade e pontualidade e leiloar slots em Congonhas. Tá? Também inovador, não é uma coisa que o mundo consegue fazer fácil. Nova York tentou fazer isso no ano passado e não conseguiu muito bem, tem que resolver o problema de direitos de propriedade disso, mas é um assunto da agenda da gente. A gente só optou por fazer um ponto de cada vez na agenda para não brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, liberdade tarifária, abertura de Santos Dumont, abertura de Pampulha, então isso aí deve estar para o nosso segundo semestre, mas tudo está sendo analisado e estudado. Lucelena, tá bom? Você já que tá bom. O tempo não, tinha mais metodologia só para análise de impacto regulatório. Acho que é super importante. A gente, vendo como órgão regulador... Na CEAI, a gente tentava um pouco fazer uma análise das resoluções das agências, mas principalmente sobre os aspectos concorrenciais. Não muito bem fazendo uma análise de custo-benefício. Acho que a CEAI tem até se preparado um pouco para trabalhar mais com isso. Sei que a Casa Civil também tem se preparado. Mas a gente vê do lado da agência reguladora total falta de preparo do ponto das agências. Não sei, a NTT, que é uma agência mais velhinha que a gente, não muito mais, mas como a gente é bem despreparado para isso, eu acho que é uma coisa que realmente a gente tem que inserir dentro da agenda das agências. Mas eu tenho visto bons resultados com o ProReg da Casa Civil, pelo menos para você começar a pensar esse tipo de assunto. Nós já tivemos um primeiro curso, acho que vai ter mais curso sobre isso, mas acho que é importante, acho que sim, é importante a gente começar a pensar em análise de impacto regulatório e também na qualidade da regulação. De preferência, isso de uma forma mais centralizada para essa análise, para a gente poder fazer um balanço entre todas as agências. Ótimo. Pelo menos vários pontos, mas dois eu só queria sublinhar. Outra vez voltou a questão da discussão dos leilões como mecanismo, né? E esse tema da análise de impacto regulatório como um campo e uma linha de pesquisa importante, né, para uma metodologia, uma forma de você avaliar esses impactos. Professor Zé Maria. O meu é até interessante, porque eu só vou tratar de 2 pontos que eles trataram, que é basicamente a questão do... O PowerPoint é mais para a gente organizar a apresentação, então já está organizado. A primeira coisa é a questão de investimento, se a regulação afeta investimento, e a segunda é efeitos de longo prazo. Eu vou falar, basicamente, eu não sou um especialista em defesa da concorrência, tá? Dei alguns pitacos em algumas áreas específicas, e novamente, meu tema é inovação tecnológica, né? Mas o meu ponto é esse, que existe uma regulação que não é essa regulação dos setores de infraestrutura, de essential facilities, tá certo? Mas que é um processo regulatório. Esse processo regulatório, ele não está... e ele se refere exatamente aos setores relacionados à inovação. Setores que muitas vezes ou não existe mercado ou essas inovações... E eu lembro dos velhos complexos dos fluxos tecnológicos lá da pesquisa com a Lia, né, há muitos anos atrás, que o Zé Tavares comandava, né? Ou então essa atividade ela encadeia, tá certo? De certa maneira, ela está presente em vários setores produtivos e com isso tendo um impacto sobre esses setores produtivos, né? Então, basicamente, podemos pensar claramente nas 2 áreas que eu entendo um pouco mais, que é biotecnologia e nano, né, que tem exatamente essa característica, né? Tanto a nano quanto a biotecnologia pode gerar produtos finais novos, tá certo? Pode gerar produtos finais substitutos de produtos que já existiam, como também pode atuar de uma maneira bastante pervasiva em vários setores da economia e, com isso, afetando os padrões produtivos e redefinindo padrões produtivos. Nesse sentido, tá certo? Ela engendra processos regulatórios. É isso que é interessante, não é puramente, diretamente relacionados, por exemplo, a restrições que você deveria impor, mas, na minha percepção e no meio que nós temos trabalhado, é que o processo regulatório ele já se inicia, por mais que seja aleatória a inovação, ele se inicia num desenho ex ante, tá certo, de política regulatória, né, que é um processo extremamente complexo e que interfere de maneira muito forte no futuro desenho de defesa da concorrência. Ou seja, os órgãos depois de defesa da concorrência acabam fait accompli, né? Parece o filme, assistir o filme lá do cara.
O japonês que diria, né, que eu consegui, quando a bomba já tinha explodido. Esse é um filme que chama Chuva Negra, que é um filme que eu gosto bastante. E esse é o fato, quer dizer, depois que a bomba já explodiu, tá certo? Os setores regulatórios vão dizer, olha, mas aqui eu estou sancionando eficiências tecnológicas. Né? Quando, na fato, o desenho ex ante, a maneira com que foi construído, torna esse resultado bastante difícil de você interferir. Então, esse é meu primeiro ponto. Regulação interfere? Regulação interfere. Se regulação é bom ou ruim? Não, mas é que precisa ser regulado, não tem como. E eu diria o seguinte, é difícil encontrar setor que envolva nova tecnologia que não necessite algum tipo de regulação. Até por quê? Porque quando a tecnologia é nova, e eu aí estou falando basicamente em bio, por exemplo, em nano também, existe a percepção de risco. Você não está só tratando como oportunidades e potencial desenvolvimento das tecnologias, que não é difícil de fazer, porque as técnicas de foresight você pode não acertar, mas isso não tem importância, porque isso define expectativas ex ante, como os caras definem as suas áreas e por onde eles vão colocar dinheiro. É relevante se ele vai acertar ou não. Então, ele já está definindo isso, e isto cria uma demanda regulatória. Tá? E essa demanda regulatória entra, dependendo há uma antevisão não só dos ganhos potenciais daqueles agentes que estão investindo, mas também dos stakeholders que percebem que vão ser prejudicados pela tecnologia. Tá? Então, quando a tecnologia engendra riscos, e no caso de biotecnologia e nano, isto é óbvio, tá certo? Mas a energia nuclear é o caso, e outras energias, outras fontes, eólica, por exemplo, as pessoas agora disseram que é um santo, né? Mas todo mundo sabe que cria um tremendo corredor de vento e altera totalmente o clima da região onde ele se implanta, né? Lógico, quando põe num deserto espanhol não vai mudar nada, que pior que aquilo não é possível ficar, mas quando você põe numa região que tem outras atividades, a energia eólica também implica riscos. Então, há uma percepção de um grupo de stakeholders, tá certo? De variada gama, não é? Sobre os impactos dessa tecnologia em diferentes condições. Né? E isto interfere no processo regulatório. Esse é meu primeiro ponto. Né? Como é que você vai desenhar esse processo regulatório? Exatamente sendo ele processo ambíguo e contraditório. Não é tão simples quanto você dizer, olha, já existe um setor, ele é essencial, ele precisa existir, tá certo? Esse setor está sendo criado e você poderia, inclusive, né, usar os métodos, por exemplo, de preços, né, de opções reais e dizer, não, eu posso, inclusive, se ele implica riscos, adiar, tá certo? A própria difusão desse setor, a liberação, a permissão para que ele se estabeleça, né, impondo regulações. Então, esse é um caso extremo, onde você usa métodos, por exemplo, o MISTIC, né, é um método utilizado de opções reais, em que você, vendo se existem riscos irreversíveis, você pode adiar a decisão de investimento, até um método regulatório que implica você observar ganhos e perdas de política de definição de ganhos, né, do tipo royalty, definição de taxas tecnológicas, como é que as taxas tecnológicas vão ser definidas. Né? E, especificamente, você, mais do que isso, você passa a levar em consideração a relação que existe entre esse setor e os recursos naturais existentes, né? Que é outra questão importante, ela não está absolutamente desligada, de forma que o grupo de stakeholders interessados no processo de regulação se amplia. E só para dizer como isso é abrangente hoje na sociedade, né, eu estou vendo ali a Viviane, que é especialista em logística, né, então vai dizer, pô, mas o que tem que haver, por exemplo, o setor de biotecnologia com logística? Né? Não, tem tudo a ver, porque um protocolo de biossegurança de Cartagena, ele especifica necessidade de rastreabilidade no setor de grãos, que faz com que as estratégias de logística passem a ser redesenhadas a partir desse processo regulatório. Então, veja bem, o que passou a nos interessar, aí vou um pouco a outra pergunta. A primeira pergunta é, claro, regulação interfere nos padrões de investimento, você pode, inclusive, bloquear o investimento, você pode abrir de vez a regulação e depois criar problemas futuros para o investimento. Né? Existe aí uma dosagem nessas medidas que podem ser tomadas, colocando a questão da Lúcia Helena sobre o Estado regulador, que essa é uma outra questão, eu colocaria o seguinte, o Estado, ele mesmo admitiu que as agências regulatórias têm dificuldades, o problema é que, nesse caso das tecnologias, o Estado, se não fez investimentos em ciência e tecnologia, e não faz persistentemente investimentos em ciência e tecnologia, que lhe cria uma capacidade acumulada para que contribua
tá certo? Para o ciclo de reguladores, o Estado é absolutamente capturado pelo inovador. Então, até você, ele é totalmente dominado por aquele que inova, ou seja, ele não tem informações mínimas para regular. Ele não sabe o que fazer com aquelas informações. Tá, nesse sentido, eu respondo a Lúcia Helena de que o Estado aí é visto na forma com que ele assumir. Eu me lembro que eu tinha uma discussão com o Antônio Massa sobre a Agência Reguladora em Biotecnologia. Você sabe que a Agência Reguladora em Biotecnologia, no Brasil, se chama Comissão Técnica de Biossegurança, que não é uma agência. As pessoas não ganham para estar presente lá, tá certo? E um grupo vai, por razões ideológicas, tá certo? Para tentar bloquear a tecnologia dentro do órgão regulador, a difusão da tecnologia, criando padrões de regulação que impeçam a difusão, e um outro grupo, ou tem interesses na área de ciência, ou tem interesses, são ligados a empresas, quer dizer, de forma que aquela entidade reguladora que deveria fazer uma espécie de contraponto entre essas perspectivas do processo de difusão e as necessidades, vamos dizer, de regulação mais técnicas, ela se encontra absolutamente desarmada para fazer esse tipo de processo. Então, como pauta de pesquisa, só para terminar, eu diria o seguinte: essa é uma pauta de pesquisa que talvez não seja tão... eu diria que ela é necessária, porque a gente tem que entender a natureza desse processo e suas implicações. Ela é necessária porque as coalizões entre inovadores, empresas inovadoras e setores que são beneficiados pela inovação têm um poder muito grande sobre como a regulação vai se desenhar. Você só consegue receber royalties se houver uma coalizão de beneficiários te apoiando, Então, isso se torna um elemento central, e isto abre uma pauta de pesquisas que também envolve o sistema de definição de propriedade intelectual, direitos de propriedade intelectual, que se torna vital nesse negócio. Então, os custos da regulação, seja elas regulação para biossegurança, seja ela regulação para funcionamento dos mercados, padronização, tecnologia industrial básica, combinado com a tentativa de regulação dos impactos esperados da inovação, tá certo? É uma agenda de pesquisa que eu considero interessante, até do ponto de vista acadêmico ela é bastante rica, bastante interessante, mas não só do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de um país que efetivamente, principalmente nessa área que eu mexo, essas questões se tornam vitais. Vamos fazer um contraponto, pegar um advogado para falar, para fazer um contraponto, Bom, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Instituto de Economia da Unicamp, do IPE. É um prazer estar aqui. E é a primeira vez que eu falo depois de ter saído do BNDES. Os últimos 2 anos eu passei trabalhando no BNDES e voltei agora à minha atividade como advogado e também à atividade acadêmica como professor da Fundação Getúlio Vargas. E é um prazer estar aqui na primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar e de discutir temas ligados à regulação e direito da concorrência sem estar no governo. Não que seja ruim estar no governo, foi um prazer trabalhar no banco. E é um pouco sob a ótica de alguém que passou os últimos 2 anos sentado, dentre outras atividades, no Comitê de Crédito do BNDES, que eu gostaria de falar sobre investimento em infraestrutura e depois, no final, comento um pouco também a questão que a Lúcia Helena levantou, mais relacionada a, vamos dizer assim, a atuação do Estado mais diretamente no desenvolvimento ou na parte de suporte ao desenvolvimento de cadeias produtivas no país. Mas, fundamentalmente, no que diz respeito ao setor de infraestrutura, me parece que os aspectos regulatórios eles são cruciais. Quer dizer, o principal aspecto que chamava a atenção e chama a atenção dentro do Comitê de Crédito, não do BNDES, mas de qualquer banco, quer dizer, em que medida eu tenho segurança para desenvolver estruturas financeiras baseadas em garantias, principalmente no que diz respeito a empréstimos de longo prazo. E no Brasil a gente vive hoje um grande desafio, que é o desafio do gargalo de investimentos em infraestrutura, o que leva a um diagnóstico de que, por mais que eu tenha hoje uma série de projetos em andamento e os planos, os PACs todos em curso, o fato é que se eu for estruturar financiamentos baseados em corporate finance para todos esses projetos, simplesmente as empresas brasileiras não têm balanço suficiente para suportar esses empréstimos, considerando
as regras, não a situação dos balanços propriamente, mas fundamentalmente as regras de prudência bancária, de regulação financeira, nacional e internacional, se a gente pegar a Basileia 1, 2, etc. Então, existe um desafio, né? E o desafio passa, portanto, por estruturas de financiamento que levem em consideração modelos mais baseados em Project Finance do que em Corporate Finance. Em Project Finance, para estruturar um Project Finance, fundamentalmente na fase operacional, ou seja, não na fase de construção, né, de investimento em obras ou de construção, eu preciso estruturar ele em cima de recebíveis. E para estruturar ele em cima de recebíveis, eu preciso ter estabilidade regulatória, eu preciso ter regras contratuais estáveis. Fundamentalmente, eu não posso estruturar um financiamento de bilhões em cima de recebíveis que, eventualmente, unilateralmente, por um ato unilateral do regulador ou do poder concedente, as regras do jogo são alteradas, ou uma autorização é revogada, ou um contrato de concessão é interrompido no meio. Esse é o grande problema, que geralmente é tratado como risco político, mas ex ante é sempre possível analisar o arcabouço regulatório e trabalhar em conjunto com os órgãos reguladores e com o poder concedente para modelar estruturas regulatórias e contratuais que sejam suficientemente estáveis para atrair os investimentos necessários e principalmente para atrair os financiamentos necessários, porque nenhuma empresa investe sem financiamento no Brasil, seja do BNDES, seja de bancos, né? Então, diante disso, eu acho que uma das grandes questões reside menos, para retomar um ponto que está no programa do evento, menos na relação, vamos dizer assim, entre administração direta e autonomia do órgão regulador tecnicamente especializado, e mais na estabilidade da estrutura contratual existente no setor, que ela pode ser definida tanto suportada por decretos presidenciais, né, e portarias ministeriais, como ela pode ser estruturada em cima de marcos regulatórios definidos por agências reguladoras autônomas. Me parece que em alguns setores, como por exemplo de telecomunicações, isso foi bem definido, né? A previsão de um marco regulatório de outorgas estabelecido por decreto no Plano Geral de Outorgas ou no Plano Geral de Metas de Universalização estabelece, vamos dizer assim, estabeleceu condições, como o Marcelo Guarniz mencionou, fazendo referência às telecomunicações, bastante interessantes para uma estrutura de incentivos a investimentos em infraestrutura. O fato de estar num decreto do presidente da República, inclusive, muitas vezes pode ser um elemento que dá mais segurança do ponto de vista legal do que você estruturar todo um sistema de investimentos baseados apenas em normas de uma autoridade reguladora como uma agência. Isso não significa que a agência não tem seu papel, mas eu vejo como um papel complementar a um marco de política setorial definido. Me parece que no setor de portos, onde grande insegurança jurídica se estabeleceu a partir de uma lei não suficientemente regulamentada no nível de decreto, né? Agora, mais recentemente, final do ano passado, houve um movimento da Secretaria Especial de Portos de estruturar um decreto definindo um plano geral, vamos dizer assim, de outorgas para o setor de portos, com algumas regras melhor definidas. Porém, ainda existem alguns desafios. Eu vou mencionar aqui alguns desafios brevemente sobre alguns setores que me parece que são relevantes, e desafios esses que estão baseados, portanto, sobre essa ótica de investimentos. Em que medida eu tenho uma estabilidade de recebíveis como garantias, seja num regime de exploração de bens nos contratos de concessão, seja numa estruturação de exploração de outorgas por meio de autorizações, porém autorizações não precárias, para que eu tenha a possibilidade de estruturar um Project Finance, né? Como que se dá a todas as regras de reversibilidade dos bens num contrato de concessão e, eventualmente, num regime de investimentos privados puro, vamos dizer assim, estruturado em cima de autorizações, e como se dá o regime
de estruturas tarifárias para propiciar investimentos. Quer dizer, me parece que em telecomunicações, mencionando agora brevemente alguns setores, o grande desafio que se colocou a partir do final do ano passado foi, um novo plano geral de outorgas, porém um plano, vamos dizer assim, de metas para reformas regulatórias no setor de longo, médio e curto prazo. Esse plano, que é o PGR, ele passou por consulta pública e hoje está em discussão na Anatel. Ali tem vários desafios interessantes, inclusive como agenda de pesquisa, e um dos pontos que entrou como medida de curto prazo se reside na separação estrutural de empresas de telecomunicações. De um lado, a infraestrutura de rede, que seria vamos dizer assim, a infraestrutura essencial para dar suporte a serviços múltiplos ou a pacotes de serviços de telecomunicações, e do outro lado a prestação de serviço em si. Então, a operação de infraestrutura como uma atividade, a prestação de serviço ou as prestações de diferentes modalidades de serviços como outro conjunto. A separação estrutural coloca em xeque ou coloca em discussão não só as regras do jogo atuais, mas também como estruturar investimentos novos, sendo que, se eu estruturar toda a parte de rede de banda larga, principalmente hoje, num modelo como é o modelo atual dos contratos de concessão de STFC, que foram celebrados lá atrás, quando o modelo tecnológico do setor era muito próprio, muito específico, né? Se eu agora trouxer essa infraestrutura de rede hoje de fibra óptica, principalmente, para o mesmo modelo de contrato de concessão, talvez eu desestimule investimento em aumento de capilaridade de banda larga no país, porque, fundamentalmente, eu vou carimbar esses bens como sendo bens reversíveis, né? Por outro lado, eu poderia redesenhar o contrato de concessão, e aí está um desafio, eventualmente fazer as reparações, mas redesenhar o contrato de concessão. Isso precisa ser pensado. Se não for pensado com cuidado, eu posso ter um desestímulo ao investimento, né? Acho que esse é um principal aspecto, dentre outros, que eu acho que são interessantes como agenda no setor de telecomunicações. Setor elétrico, uma nota interessante, que foi também, no ano passado, o fim de previsão regulatória de participações máximas de uma mesma empresa ou grupos de empresas por regiões em capacidade instalada, distribuição, comercialização final e comercialização intermediária. Antes, a resolução 278 da ANEEL, ela estabelecia limites para uma mesma empresa participar desses diferentes segmentos no setor elétrico em diferentes regiões do país. Limites de participação de mercado. Esses limites caíram, então era uma regulação ex ante, agora fica um controle ex post puro, antitrust, o que traz um desafio de métrica de definição de mercado relevante no setor elétrico. Ainda não tiveram movimentos de consolidação significativos no setor elétrico, mas eles são possíveis e se houverem, serão os primeiros pós-queda das barreiras regulatórias de participação de mercado que antes existiu na 278. Né? O setor de petróleo e gás, o grande desafio é o desafio da estrutura de investimentos no pré-sal. Como foi noticiado, ainda sem uma definição clara de qual vai ser o modelo, mas foi noticiado que o governo tem discutido o modelo, e o grande desafio aí é como compatibilizar um modelo que foi pensado para a exploração de bacias petrolíferas com base numa lógica de transferência do risco exploratório 100% para o privado e, consequentemente, a transferência dos investimentos necessários 100% para o privado, com um cenário no qual o risco exploratório hoje é muito menor, vamos dizer assim, no que diz respeito à existência ou não de petróleo, né? Quer dizer, com as pesquisas feitas pela Petrobras, pela empresa de pesquisa energética brasileira, existem ali uma série de evidências de existência de petróleo numa quantidade que é significativa e que, diante dessas descobertas já declaradas publicamente, né, pela Petrobras e confirmadas pela ANP, o uso do mecanismo de contrato de concessão ele é hoje, vamos dizer assim, tem que ser colocado em discussão, não necessariamente para rever as regras do jogo atuais, mas para pensar em qual estrutura de investimentos pode ser mais interessante para explorar novos blocos. Não uma mudança de regras do jogo, mas uma mudança, eventualmente, da participação da União
nesse projeto, seja como investidor, porque eventualmente o setor privado não terá recurso suficiente para explorar, isso eu digo não no Brasil, mas no mundo, né, dada o volume de investimentos, seja porque o investimento não é um investimento só para explorar, é um investimento na cadeia produtiva do setor, que envolve a construção de uma indústria de equipamentos para a exploração do petróleo, uma indústria de embarcações também para transporte de petróleo, e quando você fala em uma cadeia produtiva integrada como essa, é necessário pensar numa estrutura de investimentos que, eventualmente, o modelo de concessões puro não é suficiente. Isso não significa alterar o modelo de concessões, mas, eventualmente, alterar as estruturas de cofinanciamento, de participações público-privadas no setor de petróleo e gás e também na cadeia produtiva do setor. Setor de portos, mencionei o decreto recente, 29 de outubro do ano passado, o decreto 6620, que estabelece regras mais claras para a exploração de portos organizados pelos entes privados e toda a estrutura de arrendamento da propriedade desses portos por meio do privado, então, portanto, de um operador portuário privado, né? Uma autoridade portuária privada, algo que antes não era muito... O marco está claro na lei, vamos dizer assim, a lei de portos ela não é uma lei ruim, mas não houve uma regulamentação que estruturou regimes de exploração tão claros como ocorreu, por exemplo, no setor de telecomunicações. Então, acho que esse decreto vem para corrigir, porém, existem ainda algumas inseguranças, especialmente a exploração de terminais portuários de uso privativo, de uso misto, né, onde você pode movimentar carga própria. Então, uma empresa que quer movimentar carga própria investe, uma empresa como a Vale do Rio Doce ou outras, podem investir em construir um próprio porto, um porto próprio, ou a Petrobras também um porto próprio, um terminal de uso privativo próprio. Porém, eventualmente, esses terminais podem ser utilizados também para a movimentação de cargas de terceiros, e isso pode ser um componente interessante na estruturação da estratégia de investimento na infraestrutura desses portos, né? Isso ainda é um gargalo, ao meu ver, na medida em que há uma declaração de precariedade das autorizações por parte da ANTAQ, apesar da lei ela estabelecer condições muito claras para a revogação da autorização. Ou seja, rapidamente, a autorização ela não é precária se ela é exercida sob condições. Ou seja, se eu cumpro as condições, não há motivo legal para revogar a autorização. Agora, se eu declaro que ela é precária, no âmbito do direito administrativo, isso tem um sentido. E um sentido legal muito preciso. E o sentido é que, unilateralmente, a autoridade ou reguladora ou o poder concedente podem revogar a autorização. Ora, em função, por exemplo, dessa palavra precariedade da autorização, o BNDES, por exemplo, suspendeu todos os project finance no setor portuário baseados em autorizações. Então, há uma preocupação jurídica, dada uma preocupação com a estrutura de investimentos que vem da parte de quem financia, né? Por último, o setor aéreo, enfim, o Dr. Marcelo Guarani já fez várias referências. Eu acho que é um setor fascinante, é um setor que abre agora uma nova porta para o debate sobre concessões e eventualmente autorizações. O Código Brasileiro de Aeronáutica ele é um código antigo, vamos dizer assim, mas que tem que se compatibilizar com a lei de criação da Infraero e ao mesmo tempo com a lei de criação da ANAC, mas ali existem, vamos dizer assim, alguns pilares de um marco regulatório para a exploração em regime de concessões, para eventualmente exploração em regime de concessões não só da infraestrutura já existente hoje explorada pela Infraero, mas eventualmente de criação, investimentos em infraestrutura nova, né, por meio de entes privados, e também a possibilidade do regime de autorizações. Seja como for estruturado, eu acho que a preocupação que eu coloquei como pano de fundo, que é a preocupação de possibilidade de estruturação de project finance em cima das regras regulatórias do setor e das estruturas contratuais, é muito importante para que lá na frente, na hora que a concessão vier, né, ou na hora que a autorização vier, haja um modelo que suporte investimentos. Para concluir, só para mencionar aqui a preocupação da Lucelena sobre a intervenção do Estado na economia, aí saindo um pouquinho do setor de infraestrutura, eu acho que esse tema é um tema
central hoje, né? Quer dizer, como trabalhar com modelos regulatórios e defesa da concorrência diante de um cenário onde os investimentos para serem realizados, ciclos de investimentos produtivos em diferentes cadeias produtivas, eles dependem da atuação do Estado, seja em função de crise ou em função, na verdade, como ocorre muito no Brasil já há muito tempo, de uma diferença, um diferencial de competitividade da indústria brasileira em relação a indústrias em outros países, indústrias maduras de outros países, considerando o custo do capital. Ou seja, crédito no Brasil é caro, crédito em outros países não é tão caro, e com isso você tem que criar mecanismos de suporte. Como esses mecanismos se articulam com regulação e defesa da concorrência, me parece que aí é a grande questão. Na Europa e nos Estados Unidos existem regras claras, por exemplo, existe na Comissão Europeia uma série de regras para compatibilização de state aid com defesa da concorrência. Nos Estados Unidos, isso procurou ser tratado também pela FTC, em combinação, por exemplo, com os laboratórios federais norte-americanos que sempre investiram em joint ventures com iniciativa privada e universidades. Acho que aqui no Brasil, FINEP, BNDES, FAPESP fazem investimentos em empresas, criam regras por contrato que regulam as atividades dessas empresas em diferentes cadeias produtivas, e isso precisa ser compatibilizado. Eu não vejo um antagonismo entre antitruste e política industrial, mas a convergência precisa ser compreendida de ambos os lados, né? Era isso. Acho que o Boni vai falar alguma coisa do setor elétrico também. Bom, vou falar até porque, como eu falei, eu tenho uma visão mais geral de regulação, mas a minha área de vivência desde 83 foi muito setor elétrico. Eu entrei na SPFL, fiquei 20 anos, depois mais 4 no mercado atacadista. Mas essa área de regulação, acho que é uma coisa que a gente precisa entender, é exatamente a transição que aconteceu, né? Nós vamos primeiro falar qual regulação. A gente falou aqui, tem uma regulação mais macro, que é a regulação da política econômica, né? Juros, a questão do câmbio, a questão de, enfim, de gasto e tributação, gasto público e tributação e tal, e essa regulação setorial ou de mercados, que eu acho que a gente poderia distribuir em 3 sub-regulações. Uma regulação que é a regulação econômica da infraestrutura, por assim dizer, energia elétrica, telecomunicações e tal. Uma outra que é a regulação, vamos dizer assim, de áreas de interesse social, saúde, educação, etc. E, finalmente, quer dizer, nós temos aí a regulação que eu chamaria que era uma regulação de outros mercados e tal, enfim, em que o Estado atua, mas faz a sua atuação, vamos dizer, pontual, que é, eu acho que a defesa da concorrência. É uma regulação setorial pontual. O sujeito criou alguma atividade, ele vai interferir ou não. A regulação setorial econômica é bem diferente do que a defesa da concorrência, porque ela, na verdade, cria um marco regulatório. Ela cria regras estritas, ela fixa a taxa de remuneração, como é que o sujeito entra, como que sai, qualidade do produto e serviço. Então, se vocês lerem um contrato, por exemplo, no setor de energia elétrica ou no setor de telecomunicações, contrato de concessão, ele é extremamente detalhado em várias coisas. E ela é de alta complexidade. E qualquer regulação dessa natureza, a regulação econômica, setorial, ela envolve diversas instâncias de poder público, né? E isso cria confusão. Se você não tiver uma visão totalizante, uma visão de coordenação, que às vezes é difícil, então você tem coisas como, por exemplo, hoje a bateção entre o conflito entre o Ministério de Minas e Energia e, por exemplo, o Ministério de Meio Ambiente, a questão da regulação das licenças ambientais, etc. Além dessas instâncias de poder público envolvidas são enormes, são muito grandes, às vezes até instâncias diferentes, estadual, municipal e federal, etc., você tem um volume de recursos investidos. Para ficar nesses setores de infraestrutura mais pesada, você pega, por exemplo, uma usina de 3.000 megawatts do setor elétrico, como é o caso aproximadamente lá das usinas do Rio Madeira, você vai investir 3 a 4 bilhões de dólares de barato. Então, 3 a 4 bilhões, que não é pouco dinheiro. Então, isso tem uma questão importante envolvida. O prazo de maturação e retorno desses grandes investimentos ativos fixos são muito longos, então você tem um prazo de amortização muito longo, atravessam vários governos. No setor elétrico, 30 anos, você tem simplesmente 7 presidências da República e mais meia presidência. Isso cria nos investidores todos uma preocupação sempre muito grande do que vai acontecer no próximo governo e tal. Então, realmente,
eu diria que a tentativa, digamos, de capturar o regulador é enorme, né? Não é à toa que se fala em captura e tal, porque a tentativa é sempre existente. Outra questão, nesses setores, determinadas as tarifas e a remuneração do capital. Você olha lá uma revisão tarifária da ANEEL, ele vai calcular, você vai ter uma remuneração de 17,36% sobre o capital aplicado aqui, líquido, de depreciação e tal. Então se criam vários cálculos econômicos, para dizer qual é a taxa de remuneração que é justa para aquele setor. Começa lá com a taxa de juro, a taxa de remuneração risk-free, título do Tesouro Americano, aí acrescenta naquilo o beta das ações de energia elétrica na Bolsa de Valores, risco país, risco regulatório, risco cambial, e vai por aí afora até chegar numa taxa que aparentemente é uma taxa técnica. Você tem um compósito de valores ali e tal. Além disso, as regras de acesso e saída. O cara não pode falar, está ruim o negócio, eu quero ir embora. Tem regras ali para sair, ou regras para ser expulso, né, para ser expropriado, para ser desapropriado. A questão da correção de preços e tarifas, como é que você corrige? E mesmo num ambiente sem inflação, que antigamente era um flagelo a questão da inflação, e se usou muito a contenção tarifária para combater a inflação, e isso quebrou as empresas estatais e levou elas a ficarem absolutamente incapazes no início dos anos 90 de fazer investimentos. Mas eu digo, mesmo com estabilidade de preços, você tem regras de correção, quer dizer, com que tipo de regra de correção você vai aplicar? Você vai usar o sistema convencional, que se acrescenta os custos e garante uma remuneração sobre o capital, ou vai fazer a remuneração cost plus, né, o serviço pelo custo, ou você vai fazer uma regra do tipo price cap, que você estimula o sujeito a correr atrás de redução de custos, para que na próxima, e aí ele aumenta a remuneração e fica com aquilo, e na próxima revisão tarifária você captura aquilo em favor do consumidor. É outra decisão importante e complexa. Questão do financiamento, já foi comentado aqui, os riscos, os custos e os prazos que têm que estar adequados, né? Os riscos de um financiamento. O setor elétrico conseguiu, acho que de uma maneira bastante razoável, após 2003, 2004, o novo modelo, mitigar custos. As distribuidoras hoje, o sujeito que vai fazer um empreendimento de geração, ele disputa um leilão, ele vai ter que disputar pelo menos, ele vai oferecer a menor tarifa, leva quem oferecer a menor tarifa. E antes você fazia o quê? Quem levava a usina, quem ia fazer a usina, quem ia investir na geração, era o cara que pagasse o maior valor ao Estado, o chamado UBP, uso do bem público. Então você tinha uma tarifa limite máximo e o sujeito podia, depois que ganhasse a usina, cobrar até aquele limite. Então é claro que quem oferecesse mais no leilão e pagasse mais ao Tesouro, ficava com a usina e podia cobrar até aqui. Hoje se inverteu isso. É um valor simbólico, ele paga o Tesouro, todos pagam o mesmo valor, e quem oferecer a menor tarifa ganha. Então você tem a competição no momento do leilão pelo empreendimento. Isso foi muito importante, que ajudou a baixar custos, em prejuízo do Tesouro, mas em favor do consumidor de eletricidade. Além disso, uma vez feita a licitação de uma determinada usina, automaticamente essa energia a ser produzida é vendida. As distribuidoras são obrigadas a assinar um contrato de concessão, elas declaram e assinam um contrato. Esse contrato, que é o contrato de compra de energia no ambiente regulado, o CCA, ele serve, obviamente, para o gerador, para o empreendedor, utilizar aquilo, inclusive, para oferecer na busca de financiamento por um banco de investimento. Isso que não havia antes, até 2003, não era assim que funcionava. Isso daí, quer dizer, foi uma coisa que facilitou enormemente o financiamento e facilitou, então, diminuiu muito o risco, porque ele vai produzir uma energia que já está vendida. Antes o cara ia procurar financiamento, que ele queria fazer uma usina e depois ele tinha que arrumar alguém para comprar aquela energia. Hoje foi acoplado. Então, a mão pesada do Estado, eu diria que nesse momento, a mão pesada do Estado organizou, porque de fato estava uma coisa funcionando muito mal, que não foi por acaso, até que chegamos na questão do apagão, na paralisação de investimentos, entre outros fatores. Finalmente, tem a questão dos impactos sociais e ambientais, que você, quando vai regular, conforme o tipo de regulação, você pode induzir o quê? Uma redução muito forte no emprego setorial, você pode causar problemas ambientais muito complicados, etc. Você tem problemas sociais na usina no Lago de Sobradinho, que são bastante registrados aí pela literatura e tal. E, enfim, você envolve aspectos jurídicos, aspectos técnicos, aspectos econômicos. Então, a regulação é de uma enorme complexidade. Bom, isso posto, quer dizer, você tem que tomar, então, decisões sobre a sua política de regulação. Quem são esses agentes? Públicos, privados? Você vai fazer um monopólio regulado ou você vai tentar enfiar a competição? Então, o Brasil, imitando um pouco o que aconteceu na Inglaterra, o Brasil tentou
fazer aqui na década de 90 um modelo de regulação, que tinha uma deficiência grave básica, que a Inglaterra eram usinas basicamente a carvão, que você teve tecnologia de gás natural com plantas menores mais baratas. E no Brasil você tem uma geração com base em hidrelétricas, quer dizer, geração hidráulica, tem problemas de uso e estoque de água nos rios e tal, tem plano de coordenação. Então, houve um absoluto equívoco na transplantação da regulação para cá. Tem mais uns minutinhos, não tem? Não deu ainda. Tá. Bom, então, resumindo, quer dizer, então vou pular. Resumindo isso, quer dizer, eu diria que hoje em dia o que nós temos é que, respondendo às perguntas aqui, a regulação afeta o investimento? Claramente afeta o investimento. Eu acho até que nós mudamos na transição de um Estado que fazia tudo e que foi quem botou esse país como um país industrializado, né, e que estatizou muita coisa, criou estatais, criou Petrobras, criou a Eletrobras e foi, enfim, entrando e fazendo acontecer a industrialização brasileira. E hoje nós estamos mudando para um regime de mercado. Acho que um dos grandes problemas que nós temos é que mecanismos têm que ser acionados via regulação para que os investimentos ocorram, que sejam atraídos investimentos e tal. Então, nós saímos de uma era do planejamento estatal, digamos, do controle direto do Estado, para uma era que se vai fazer, de alguma maneira, uma mediação via regulação para os investimentos. Isso, para mim, é fundamental, portanto, e a regulação interfere claramente com o investimento. O apagão não aconteceu por acaso, né? Primeiro problema. Segundo, a questão do efeito de curto prazo e longo prazo, não sei se entendi perfeitamente, mas acho que nós tivemos um caso, por exemplo, a prolongada contenção tarifária que arrebentou as empresas. Então, a regulação também pode ter um efeito extremamente ruim. Você tem um trade-off no tempo. Terceira questão da regulação e efeitos intersetoriais. Ora, nós estamos vendo aí uma briga dos setores que são eletrointensivos aí com a subida de preço de energia e tal. Questão da mão pesada do Estado, acho que já falei alguma coisa. Eu acho que as metodologias de análise de custo e benefício é essencial para a gente entender essa nova fase que entrou a economia brasileira. E, enfim, o que se pode fazer para aperfeiçoar, eu sugiro que a gente criasse, não só aqui, mas devia se criar em todas as universidades brasileiras, porque nós não temos tradição nisso, exatamente uma discussão com pesquisa, com disciplina, linha de financiamento, intercâmbio, etc., de pesquisadores, sobre a questão da regulação setorial e tal, porque nós estamos rigorosamente a pé. Quem tinha tradição nisso era os Estados Unidos, que sempre teve o setor privado atuando e agências reguladoras até estaduais. Europa, Brasil e tal, Índia. Eram todos países que tinham regulação, que tinham muita presença do Estado. Então, o Estado, as empresas não tinham tarifa, mas investiam assim mesmo na década de 70 e 80. Enfim, se quebraram, não à toa, mas faziam investimento. Hoje, o investimento depende da regulação, pode ser afetado. Agora, eu diria que, num setor, pelo menos, de eletricidade, o Brasil tem que pensar, porque tem outros mecanismos e outras interferências que a gente tem que considerar aí. Eu queria pontuar apenas 2 pontos. Não vai ser possível responder todas as questões levantadas pela mesa. Primeiro, algumas vezes é muito bom recorrer a clássicos. Eu tenho usado recentemente um interessante trabalho do George Stigler, não é o Stiglitz, o velho Stigler, um artigo que ele escreveu em 57, chamado Perfect Competition Historical Contemplate, que ele faz uma distinção clara entre mercado e concorrência. Ele chama a atenção que mercado é uma instituição para realizações de transação, enquanto concorrência é uma forma de rivalidade que trata de contrato. Ou seja, em várias circunstâncias, numa situação de monopólio, o mercado pode funcionar perfeitamente. Ou seja, o mercado funciona perfeitamente quando aquele que vende sabe a que preço os consumidores estão dispostos a pagar por cada quantidade oferecida. E quem compra sabe que preço o vendedor está disposto a vender por cada quantidade estabelecida. Mas não tem concorrência. É perfeitamente possível você ter uma situação em que o funcionamento do mercado leva à ausência de concorrência. Na verdade, a concorrência é um instrumento que nós temos para obter determinados objetivos específicos, inclusive nesse sentido, por isso eu tenho várias vezes recorrido a esse tema, é um instrumento importante de política pública para obter um determinado resultado, para obter, como já foi aqui colocado, determinados tipos de investimento que não seriam realizados caso essa situação não ocorresse, não tivesse algum tipo de concorrência no setor.
Aí passo para a primeira questão trazida pela mesa. É claro que uma regulação inexistente ou mal feita tem efeitos sobre investimento, porque os investimentos são formulados a partir de uma expectativa de um fluxo de caixa esperado que é desenhado na regulação. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é um ponto essencial. Então, a regulação de investimento, a regulação não tem um efeito nem neutro, nem necessariamente negativo para o investimento. Muitas vezes é positivo, podendo ser, se ele for mal feito, também negativo. Não creio que haja uma contradição entre intervenção do Estado e mercado. Pelo contrário, eu acho que só tem mercado operando com os objetivos esperados na literatura econômica quando você tem o Estado garantindo as condições de operação. Isso daí é o outro Stiglitz, não mais o Stiglitz, que mostrou com muita competência na literatura de teoria sobre informação. Finalmente, a análise de impacto regulatória, meu juízo, é fundamental, porque se eu considero que regulação é um instrumento de política pública, como política de concorrência também, nós temos que medir até que ponto as nossas políticas estão alcançando ou não os resultados previstos. Então, ele é fundamental. Terminando a minha pontuação, concordando integralmente com o que o Boni colocou, é fundamental que as nossas instituições estabeleçam linha de pesquisa sobre isso. E agora, botando meu chapéu de professor da UFRJ, eu achei muito instigante essa reunião. Vamos ver se nós estabelecemos uma linha de cooperação e pesquisa entre os dois institutos de economia, o UFRJ e Campinas. Tem aqui as agências de fomento, as agências reguladoras. Vamos ver se nós fazemos com alguma periodicidade esse tipo de reunião, se possível, inclusive levando alunos e trazendo alunos, porque é muito importante, aí o pessoal que financia tem que entender que a participação dos alunos é fundamental para gerar teses, dissertações, pessoas interessadas, fazer esse movimento para que nós tenhamos, aí sim, uma agenda de colaboração no análise de políticas públicas e concorrência, estratégia de desenvolvimento, regulação e, finalmente, impactos dessas políticas sobre a realidade. O que nós estamos fazendo de certo, o que nós estamos fazendo de errado. É isso. Estão todos de parabéns. Muito obrigado pela participação de todos, dos que foram. Muito trabalho pela frente, vocês. Exatamente. Tá bom, muito obrigado e bom retorno para quem vai.